por solenemente não fazer nada de bom, esse é o Observatório Potter e no episódio de hoje eu vou explicar como Voldemort criou cada uma das suas Horcruxes. E você acha que criar Horcrux é fácil? Não é. Primeiro você vai precisar matar outra pessoa, então claramente não é algo que você gostaria de fazer. E não apenas como ele criou cada uma das suas Horcruxes, mas quem ele precisou matar para criar cada uma delas. E antes de entrar nesse assunto das trevas tenebroso, você tem provavelmente mais 1 ou 2 dias para garantir o seu ingresso no preço do segundo lote do evento Potter Day com os Marotos. Para quem não sabe, eu vou resumir, é o maior evento e melhor de Harry Potter que vai acontecer em São Paulo esse ano, então corre aqui no link da descrição para garantir o seu. E a segunda novidade maravilhosa é se você sempre gostou daquelas camisetas das casas de Hogwarts da loja do canal redutodonerd.com.br e também a do trio, até sexta-feira, dia 16, nós estamos essa semana, né, basicamente, fazendo uma liquidação, uma queima de estoque mesmo, porque a gente vai trazer novos modelos. As camisetas custavam R$ 59,90, agora até sexta-feira elas vão custar R$ 39,90. Mais detalhes dessa promoção você encontra no banner na página inicial do site redutodonerd.com.br, lembrando até sexta-feira para garantir esse preço. O que é o Horcrux? Bem, como definir o Horcrux? O Horcrux pode ser várias coisas, pode ser uma cobra, pode ser uma taça, pode ser um diadema. Horcrux é um objeto, que esse objeto vira Horcrux por causa de todo um processo das trevas. E vocês bem sabem que existe um personagem em Harry Potter que ama criar umas Horcrux. Papo reto agora, vocês acham que o Voldemort ele acorda e escova os dentes, ou você acha que ele acorda e pensa: hoje é dia de criar mais um Horcrux? Você pode ser viciado em várias coisas, mas você escolhe ser viciado em criar Horcrux, cara. Você criou 7, né? Mesmo que uma não tenha sido intencional. O Voldemort criou 7 Horcrux, ou seja, ele colocou um pedaço, né, uma parte da sua alma em 7 objetos ou pessoas diferentes. E quais são as Horcrux de Lord Voldemort? Primeiro, o diário de Tom Riddle. Segundo, o anel de Marvolo Gaunt. Terceiro, a taça do Lufa-Lufa. Quarto, diadema de Corvinal. Quinto, a sua cobra Nagini. Temos em sexto lugar o medalhão da Sonserina. E em sétimo, Harry Potter, a Horcrux que ele nunca pretendeu criar. E como Lord Voldemort descobriu sobre as Horcrux? Foi através do professor Slughorn, nas lembranças que nós vimos em Enigma do Príncipe? Na verdade, não. O Voldemort descobriu sobre as Horcrux por causa de um livro que existia na biblioteca de Hogwarts. Vocês imaginam quantos livros essa biblioteca deve ter? E existia um por lá que talvez Dumbledore não tivesse conhecimento. Esse livro se chama O Segredo das Artes das Trevas e estava tranquilamente lá na biblioteca de Hogwarts. Hoje não se encontra mais, fiquem tranquilos, nenhum aluno vai sair por aí mais criando Horcrux. Esse livro está bem escondido no escritório do Dumbledore. O Voldemort queria a imortalidade, ele queria ser o bruxo mais poderoso de todos os tempos, e foi através das Horcrux que ele deu esse passo inicial. Como uma Horcrux é criada, o que um bruxo precisa fazer? Para você criar uma Horcrux, você primeiramente precisa matar outra pessoa, mas todo o processo entre matar e a Horcrux ser criada aí envolve um negócio muito mais repugnante, que a própria autora J.K. Rowling revelou que ela nunca vai explicar de fato como se faz para criar uma. O negócio é sério, gente. Você vai pensando, é só matar outra pessoa, aí eu vou através dessa morte criar a minha Horcrux. Não, existe todo um processo que é desconhecido entre todos os fãs e que provavelmente a gente vai levar tempo para saber ou nunca descobrir. Mas basicamente, para você criar um Horcrux, você tem que fazer o ato mais triste, mais obscuro que você pode fazer na vida, que é matar outra pessoa. E quem o jovem Tom Riddle, quem Lord Voldemort matou para criar cada uma das suas Horcrux? Para criar a Horcrux do diário de Tom Riddle, o Lord Voldemort utilizou a morte da Murta que geme. Para criar a Horcrux da taça da Lufa-Lufa, o Voldemort utilizou a morte de Hepzibah Smith. Para criar o medalhão da Sonserina, o Voldemort utilizou a morte de um vagabundo, de um andarilho por aí, o
local que ele encontrou essa pessoa é desconhecido. Para criar a Horcrux da Nagini, a sua cobra, e é bem arriscado criar uma Horcrux em um objeto vivo, ainda mais um ser vivo, ele utilizou a morte da Berta Jorkins, que era uma funcionária do Ministério da Magia. Para criar a Horcrux do Diadema de Corvinal, Lord Voldemort utilizou a morte de um pedinte lá na Albânia, um pedinte como se fosse um morador de rua ou um mendigo. E para criar a Horcrux do Anel de Marvolo Gaunt, como eu já falei aqui no último episódio, o Voldemort utilizou da morte do seu pai trouxa, o Sir Tom Riddle. E quanto à Horcrux de Harry Potter, ele nunca pretendeu criar aquela Horcrux que morava dentro do Harry, o próprio Dumbledore já disse isso, e também nós podemos dizer que o querido, não tão querido, porque eu nunca tive o prazer de conhecê-lo, Professor Quirino Quirrell, lá de Pedra Filosofal, também foi uma Horcrux temporária, embora o Voldemort matou o cara, né, se apossou do seu corpo, mesmo assim não foi uma Horcrux, de fato foi mais algo temporário. Para vocês verem como Horcrux é um assunto muito complexo, envolve arte das trevas, eu espero que se futuramente a J.K. Rowling escrever novas histórias, a gente descubra como de fato elas são criadas, né, como funciona todo esse processo para se criar uma. E eu espero também que vocês não se aprofundem nesse assunto de Horcrux, é um assunto bastante trevoso, eu espero que vocês fiquem bem longe dele. Eu espero que algumas dúvidas de vocês tenham sido sanadas nesse episódio de hoje, que vocês tenham entendido um pouco mais como funciona esse lance de Horcrux e como é melhor você se afastar desse assunto, mas caso você tenha gostado, eu peço que você deixe seu like, aperte o gostei nesse vídeo, que isso ajuda demais na divulgação, e principalmente não esqueça de se inscrever no canal clicando nesse botão vermelho e inscrever-se, que assim você não perde mais nenhum vídeo aqui do canal. E não esqueça de dar aquela passada na loja, agora redutodonerd.com.br, você tem até sexta-feira para comprar as camisetas da casa e do trio no preço de R$ 39,90 e é claro o ingresso para o evento Potter Day com os Marotos que acontece em outubro. Caso ainda tenha ficado alguma dúvida, me siga nas redes sociais, meu Twitter é @TiegoNovaes, Instagram é Thiago Novaes, me mandem as suas dúvidas de Harry Potter por lá, que quem sabe isso pode virar um vídeo aqui no canal. A gente se vê no próximo Observatório Potter com muitas novidades, mas principalmente com muito conteúdo para vocês. Mal feito, feito e tchau!